Aleluia. Nós vivemos dias ali na chácara no último fim de semana, que eu classifico como dias marcantes, inesquecíveis, especiais, definitivos. Recomendo muito que os irmãos escutem as palavras ministradas, mas eu preciso dizer que eu lamento profundamente as pessoas que não conseguiram estar lá, porque nada substitui aquele ambiente. Alguns irmãos concordam comigo, pelo menos? Que havia naquele lugar uma presença de Deus e uma presença uns dos outros maravilhosa, cenas lindas de se ver. Foi muito especial estarmos ali. E ali Deus nos falou sobre vários ingredientes indispensáveis à família, tanto a família nuclear, como também família e igreja. Hoje eu quero falar de mais um. Pode ser? Essa semana eu tive uma experiência muito forte de madrugada. Depois eu conto a experiência. E ali eu senti de Deus que eu deveria repartir esse tema com os irmãos. Vamos ler João 13, 34. Quero lembrar aos irmãos que João 13 eu classifico como um capítulo dramático, porque Jesus está na ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus fala sobre traição, tem uma discussão sobre traição, mas Jesus não desiste de ir até o fim com o assunto mais importante daquele dia dramático que antecedia o começo do sacrifício de Jesus. E o tema central, a meu ver, daquele dia é o que Jesus vai falar nesse versículo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu quero ler novamente o verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Você deve se lembrar que Jesus chama esse de novo mandamento. E esse, na verdade, este mandamento é um mandamento antigo. Mas o mandamento antigo tinha sido dado com outra redação. Quem se lembra qual foi o mandamento antigo? Mateus 22. Não precisa abrir, só escute. Mestre, perguntam, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, que está na lei, está em Levítico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que é novo então? Vamos primeiro pensar que antes de Deus dar uma ordem sobre qualquer coisa específica que nós deveríamos fazer ou não fazer na lista dos 10 mandamentos, Deus dá uma ordem que não é de uma coisa a fazer fácil de entender, não é, por exemplo, pegue isto, pegue aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas é um mandamento extremamente subjetivo, concordam? O mandamento é, ame a Deus. E nesta semana Deus me questionou sobre o quanto eu estou pensando, lembrando e realizando esse mandamento. Se deste mandamento e do segundo semelhante a este depende toda a lei e os profetas, nós deveríamos ter uma atenção muito grande a este mandamento,
talvez uma atenção prioritária a este mandamento. E Deus é muito sábio em nos dar esse mandamento. Porque veja, o mandamento é: ame ao Senhor teu Deus e envolva todo o seu ser neste amor. A gente tem uma dimensão de amor prática, muito romântica. A gente fala de amor e logo vem um pensamento, coraçõezinhos vermelhos saltando, não é? E arrepios e sensações legais. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esse amor romantizado, ele é muito frágil. Ele depende de sensações, ou ele se define por sensações, os homens definem assim. Mas quando Deus está falando, ame a Deus. Deus não está esperando que a gente jogue alguns coraçõezinhos para Ele, nem que a gente se force algumas sensações, ou espere algumas sensações para dizer, ai, eu amo. O que Deus está dizendo é, faça uma aliança comigo, e escolha dedicar a mim toda a sua força, todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu ser, volte as suas atenções para mim. Dedique-se a mim, preste atenção em mim. Jesus fala disso no Novo Testamento, quando ele transforma o amor em uma coisa tão prática ao dizer, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então amor não quer dizer assim, eu vejo a palavra, eu não sei você, mas a palavra às vezes me provoca arrepios fantásticos. Já passou por isso, não? Prazer, alegria ao ler a palavra e ver que Deus salta revelação dela para você, é uma delícia. Mas às vezes a palavra me dá umas sensações esquisitas também. E às vezes não me dá sensação nenhuma. Mas a questão é, eu tenho algo que me coloca numa posição maravilhosa de não depender de sentimento para realizar o amor. Eu tenho um mandamento, que para cumprir eu preciso crer naquele que ordenou. Eu preciso confiar naquele que ordenou. Eu preciso reconhecer que o fato de ele ter mandado é um bom motivo para eu fazer. Aliás, nós tivemos um pregador chamado Davi Luiz, no retiro, de quantos anos tem o pregador? 4 anos. Os irmãos que não estavam lá, essa não está gravada. Mas Davi Luiz, de 4 anos, quando o Galdino perguntou, por que não pode passar para cá e pisar nos fios? Davi Luiz respondeu, porque não pode? Porque falou que não pode. Ah, como nós precisamos voltar a ser crianças. Então eu acho de uma grandeza, de uma beleza e de uma força fantástica o nosso Deus começar a nos dar ordens dizendo assim, ame a Deus. A gente às vezes relaciona amor ao contrário de sensações ruins ou ao contrário de ódio. Podemos dizer que amor é ao contrário de ódio porque quem ama não odeia. Mas amor é mais que isso. Amor está relacionado com a atitude de dar, a atitude de entregar, a atitude de abrir mão de alguma coisa sua para fazer aquilo que o outro está pedindo, que o outro está dizendo, que o outro necessita, que o outro merece. E eu pergunto aos irmãos, Deus merece ser amado? Deus é digno de ser amado? Deus é digno que todas as minhas forças sejam canalizadas para Ele, para o que Ele quer, para o que Ele diz, para o que Ele é. Deus é digno, por exemplo, que quando adoramos, adoremos com intensidade, mesmo que não sintamos nada, rendamos nossas forças a Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é merecedor, aliás, Ele é o único digno. Deus é digno que eu coloque todos os meus sentimentos, toda a minha alma à disposição dEle. Diga a minha alma, como disse Davi, pare de se abater, menina. Pare de ser tão opositor assim à vontade de Deus.
Deus merece que eu faça calar e sossegar a minha alma, para que a minha alma esteja pronta para recebê-lo, para adorá-lo, para obedecê-lo, para estar em sua presença. Deus é digno? Sim, Deus é digno. Deus merece que os meus pensamentos sejam para Ele. Deus merece que eu obedeça Paulo escrevendo aos Filipenses: tudo que é bom, verdadeiro, honesto, puro, se alguma verdade existe, se algum louvor há, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Deus merece que eu, com esforço, com decisão, com escolha, eu dedique a Ele os meus pensamentos, eu escolha pensar nele. Deus é digno, não? Deus merece que quando os pensamentos passam pela minha cabeça, eu não escolha ficar com pensamentos que o ofendem. Eu escolha trazer para a minha memória aquilo que adora, que exalta, que honra o Senhor. Merece ou não merece? Todos os pensamentos que a gente tem, eles são colocados de alguma forma. Às vezes são dados inflamados do maligno, que não controlamos, podemos rejeitar em nome do Senhor e trazer outros, mas muitos pensamentos são colocados pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo contato que temos com o mundo, pelo contato que temos com as pessoas, com as coisas. Então, de certa forma, eu posso dedicar a Deus o meu pensar. Aleluia. Deus é digno, Ele merece, aleluia. E aí o nosso Deus diz em seguida, na lei: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é um amor maravilhoso. Tem um grau acima desse, já já explico. Mas é maravilhoso porque uma pessoa saudável não faz nenhum mal a si mesmo. Concorda ou discorda? Uma pessoa saudável, ela trabalha por autopreservação. Uma pessoa doente não, mas uma pessoa saudável, ela olha para si e pensa no que é bom para ela. E aí Deus está dizendo: olha, ame as pessoas como se elas fossem você. Trate elas como você gostaria de ser tratado. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Ame as pessoas com esse instinto de preservação, mas não voltado para você mesmo. Use esse critério de preservação para preservar o outro. Em todo tempo, o amor tira a atenção da gente mesmo e coloca a atenção no outro. E Deus é bom quando dá estes mandamentos, porque o que adoece é eu me considerar o centro do mundo. É eu me considerar digno de demasiada atenção. Mas é muito salvífico, é muito curativo, muito restaurador e muito poderoso quando eu percebo que eu não estou no centro e eu dedico minha vida ao Senhor e aos meus irmãos. Aí chegamos a João capítulo 13. E Jesus fala: novo mandamento vos dou. Novo mandamento é: ame ao seu próximo como eu vos amei. Uma coisa é eu amar Neilza, desejando para ela tudo que eu desejo para mim. Outra coisa é eu amar Neilza, desejando por ela tudo que Deus deseja para ela. É eu amar Neilza desejando realizar na vida dela o que Deus deseja para ela. É o amor do casamento de Jesus e da igreja que está em Efésios capítulo 5. Quando diz que Jesus ama a igreja, marido deve amar a esposa como Jesus ama a igreja, e a si mesmo se entregou, falando de Jesus, pela igreja, a fim de purificá-la. Há uma expectativa no coração daquele noivo, que é apresentar a igreja ao Pai, como o Pai quer. Então esse amor que coloca como alvo a visão de Deus, é um amor sacrificial, é ágape, é incondicional, vai além desta coisa de eu vou fazer por você o bem, porque eu também quero receber o bem. O bem que eu julgo ser bom para mim, é o bem que eu julgo ser bom para você. Há um plus aqui, porque quando Jesus vem, o amor de Deus fica claro. O amor de Deus fica manifesto, o amor de Deus fica escancarado. Sabe o que é isso, não? Escancarado?
Eu não tenho sinônimos. Aberto, visível, exposto. Olha, veio sinônimos. Completamente claro para as pessoas verem. Como é que Deus ama? Fica muito claro na cruz. Aí Jesus, naquele drama, daquele dia, daquele momento ali com os discípulos, ele chega para os discípulos e fala assim: eu quero que vocês se amem. Como eu estou amando vocês. Eu estou indo morrer por vocês. Eu estou dando a minha vida por vocês. Eu estou dedicando todo o meu ser a vocês. Irmãos, vamos ler alguns textos especiais para entendermos isto. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3. Espírito Santo, vem aqui nos revelar o teu amor, porque isso precisa muito, muito da revelação dele. Amém? Diz assim a palavra, 1 João 3, a partir do verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si, não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida pelos irmãos. Qual é o padrão então? Como eu vos amei. O amor interesseiro facilmente se transforma em ódio. Facilmente se transforma em inveja. Quando o outro não corresponde, quando o outro não faz aquilo que eu acho que ele deve, eu começo a alimentar um sentimento de frustração, decepção, de indignação, que facilmente se transforma em um sentimento contra o outro. E o que o Senhor está dizendo aqui é: isso não é o amor de Deus. Isso não é o padrão de amor de Deus. O padrão de amor de Deus é: gere vida, doe sua vida, para que não morra o irmão, para que não sofra o irmão, para que não passe mal o irmão. E a gente conhece que a gente pertence a Deus por causa do amor. Sabe, irmãos, é verdade que as pessoas aí fora nos chamam de crente por causa da maneira que a gente se veste às vezes por causa da maneira que a gente fala, às vezes por causa da maneira que a gente cultua, por causa das nossas práticas litúrgicas, porque a gente não faz isso ou não faz aquilo. Mas eu estou aqui pensando que maravilhoso é quando nós formos conhecidos, não por causa das coisas que não fazemos, mas por causa do amor que praticamos. Quanto mais poderoso será o evangelho anunciado por pessoas que amam na prática. E quando eu estou falando aqui agora, eu tenho certeza que muitos aqui estão enfrentando uma luta de dizer assim: eu não sou amado assim. Por isso que é maravilhoso obedecer ao primeiro mandamento. Quando eu amo a Deus, volto minha atenção para Ele, eu conheço a Deus. Irmãos, eu acreditei muito que Neilza me amava. Estou falando do começo do nosso relacionamento. Claro que ela me ama ainda 20 vezes mais, que temos 20 anos de casado. E quando eu acreditei que ela me amava, eu resolvi casar com ela. E ao casar com ela, eu disse para ela: nunca vou te deixar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Porque eu preciso de você para manter fiel à minha palavra. Nunca vou te deixar. Eu pergunto aos irmãos: o que é que reflete mais o amor? Aquela cerimônia linda em que eu cantei para ela na hora dos votos? Ou o fato de eu estar com ela há 20 anos? De ela estar comigo há 20 anos? O que reflete mais o amor?
Eu acho que foi bem bonito cantar para ela, não porque minha voz é bonita, mas foi romântico, coraçõezinhos exalaram naquele momento. E as pessoas pensaram, ai que casamento. Mas eu dou graças a Deus, porque quando eu escolhi amar a Deus e nunca mais deixá-lo, Ele me encheu do amor dele. E o amor de Deus me faz amar minha esposa. O amor de Deus me faz amar meus filhos. O amor de Deus me faz amar meus irmãos. O amor de Deus é a fonte que a gente tem para amar. Então você fica pensando, mas como eu vou amar se eu não me sinto amado? Se eu não me vejo amado? Por isso que o primeiro mandamento é poderoso. Quando você ama a Deus, você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, você conhece o amor de Deus. E quando você conhece o amor de Deus, você vai se rendendo ainda mais ao amor de Deus. E conhecendo mais o amor de Deus. E sendo suprido pelo amor de Deus. Cheio do amor de Deus. E quanto mais cheio do amor de Deus você fica, mais amor você consegue repartir. Qual é a fonte do amor? Que nós nos amamos uns aos outros. É o amor com que Deus nos ama. Está escrito, nós amamos, em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então agora todos podemos amar. Ai, como eu queria ter ouvido um amém coletivo. Todos podemos amar? E por que todos podemos amar? Ele te ama? Aí você vai pesquisar, Deus, você não está me fazendo tantas coisas que eu quero. Deus, você não está me fazendo tanta coisa boa que eu gostaria que você fizesse. Ah, mas Deus nunca fará por nós nada mais maravilhoso. Nunca dará uma demonstração de amor mais intensa, escandalosa, maravilhosa e completa do que o sacrifício de Jesus na cruz. Porque disse Jesus, ninguém tem maior amor do que este. Do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Então, quando você sentir falta de sensação de amor, por favor, faça o exercício de se lembrar da cruz e veja um Deus completamente perfeito, que nada lhe faltava e nada lhe falta, tomando a decisão de correr até nós, se fazer como um de nós. Isso é a verdadeira paixão de Cristo. E sofrer essa transformação de se fazer homem e viver como homem e ser sujeito às mesmas paixões que nós e passar pelas tentações que nós passamos. Eu fico imaginando, Jesus não merecia ter determinados sentimentos, Jesus não merecia ver determinadas coisas, Jesus não merecia passar por determinadas situações, mas Ele se sujeitou a isso, e é por isso que agora Ele nos conhece e pode nos consolar, porque Ele passou pelas coisas que nós passamos, sem pecado. E todo esse esforço de Deus de se aproximar de nós, por acaso existe maior amor do que este? E vamos celebrar a ceia nesta manhã, e nós vamos estar lembrando que Ele teve o seu corpo partido, e aquilo não é figurativo, de fato Ele foi açoitado, esmurrado, de fato pedaços do corpo dele foram tirados naquelas chicotadas, de fato ele se deu completamente, o sangue dele foi todo derramado. Então o sacrifício de Deus em Cristo, sim, é a maior, perfeita, definitiva e completa demonstração do amor de Deus por nós. Então quando eu olho para Jesus, eu preciso dar uma resposta e dizer, Pai, eu te amo, eu vou te amar. Eu vou envolver minha vida com você. Minha cabeça será tua. Meus sentimentos serão teus. Meu corpo será teu. Minhas forças para ti. Todo o meu ser é para ti, Senhor. Aleluia. Sabe, meus irmãos, amar a Deus e amar aos irmãos são coisas inseparáveis. Interessante. Sabrinão, 1 João 4,16 diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então veja uma relação íntima entre conhecer, crer e experimentar o amor. Por isso Deus diz, vem, olha para mim, anda comigo, volta a sua atenção para mim. Porque você crê em mim, eu sou o seu Deus. Então você vai me conhecer. E o resultado será amor experimental. Amor realizado dentro de você.
Tem uma coisa que a psicologia chama de senso de pertença. É quando você tem certeza de a quem você pertence. E isso te dá segurança para crescer saudável. Deus nos deu essa necessidade de pertencer, para que essa necessidade nos levasse até Ele. É assim que eu creio. Porque nós nascemos para pertencer a Ele. Deus quer realizar isso. Deus quer satisfazer esse senso de pertença. Você já se sentiu às vezes assim, parece que eu não sou importante, parece que eu não sou necessário, parece que eu sou alguém irrelevante. Essa sensação que a gente tem às vezes de eu não pertenço a ninguém, a lugar nenhum, é a nossa alma clamando, vá amar a Deus. Vá até Ele, conheça, creia no amor de Deus, e isso vai suprir você. Porque se nós não formos supridos, nós não seremos a comunidade de amor que Deus quer que sejamos. Se nós não conhecermos, crermos e experimentarmos o amor de Deus, nós viveremos cobrando amor. E é muito esquisito que a igreja seja um lugar onde o amor é cobrado. Amor não é cobrado, amor de verdade é dado. Aleluia. Pergunta aos irmãos, não foi assim que Jesus fez por nós? Ele nos deu de si mesmo. Amor é a cara de Deus, é a cara da obra de Cristo. E eu estou crendo, profetizando, amor, a cara da igreja. Amor, a cara das nossas famílias. De maneira que quem chega perto da gente, pode nem entender todas as nossas práticas litúrgicas, ou as nossas regras, mas vai sentir que esse é um lugar que não dá para sair daqui. Porque amor significa apego, compromisso, afeto junto com compromisso. Irmãos, eu gosto da minha família. Eu gosto, desculpa falar assim, viu? É só carinhosamente, não é teologicamente. Eu gosto da minha igreja. Não é teologicamente essa expressão, porque a igreja só tem um dono, tá? Mas eu estou falando assim, carinhosamente. Você gosta da gente? Quem gosta da gente faz assim. Eu gosto da gente. Mas não é coraçãozinho subindo agora. Eu estou com a gente. O que foi falado aí que eu não ouvi? Acho que tem. Ah, é verdade. A gente é uma... Olha só, a gente até aprende junto. Você gosta de baiano, meu irmão? Ó, que coisa linda. Ele sabe como é bom gostar de gente joia, né? Estou andando muito com o Clésio, estou aprendendo essas coisas. Agora o coraçãozinho às vezes não sai. Porque, irmãos queridos, eu sei que você me ama, mas às vezes eu sou muito chato. Olha o que ela disse. Irmãos, hoje eu vou voando para casa. Ela disse, não tem importância. Às vezes eu sou esquisito. Às vezes eu faço umas coisas muito estranhas. Talvez alguma coisa em mim não cause coraçãozinho em você, mas cause um cheiro ruim diante do seu nariz. Mas aí que está a questão. Por que que você me ama? É porque eu sou digno de ser amado? 1000 vezes não. Eu não mereço o seu amor. Mas você está tão pleno do amor de Deus, aquele que você creu, conheceu e experimentou, que você pode amar qualquer um. Qualquer um. Ah, os irmãos estão entendendo? Então, se o padrão é amar como Ele nos amou, nós vamos amar muito intensamente. O nosso amor vai ser muito gostoso de sentir, de praticar. E eu quero, nessa última parte da palavra, pedir que você abra sua Bíblia em um versículo que eu quero descrever, que é 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. Capítulo 13 de 1 Coríntios é fantástico como um capítulo que descreve o amor de Deus.
Mas eu quero apenas um versículo agora. Um versículo. Há 4 características do amor perfeito, portanto, para mim, o amor de Deus que estão nesse versículo. Que diz o capítulo 13, verso 7, o amor. Vamos juntos. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Outra vez, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor de Deus é assim. Sofrimento até a morte é a demonstração do amor ilimitado e incondicional de Deus. Assim como Deus é ilimitado, Deus se propôs a amar sem limite, inclusive sofrendo até a morte. Porque o amor sofre. Interessante a expressão tudo antes de cada uma das coisas. É porque vai ao limite, atravessa o limite, e Deus sofre por amor de nós. Está escrito, você lembra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor resulta em uma oferta sacrificial. Em Efésios 2, capítulo 4 e 5, fala, Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Pela graça, sois salvos. Então o que moveu Deus a nos salvar? Ele viu na gente algum merecimento? Ele viu na gente alguma dignidade? Não. Deus escolheu nos amar. E Ele nos amou tanto que Ele foi até o sacrifício. Agora vamos aplicar isso na vida da gente. Quantos, isso aqui é uma pergunta para a gente refletir apenas. Como está o nosso amor pelos irmãos? Como está o nosso amor por Deus e pelos irmãos? Sempre nesta ordem. Nós amamos ao sacrifício? Nós achamos, desculpa, mas eu vou exagerar agora. A gente acha uma delícia se sacrificar por Deus? Porque os discípulos acharam. Quando eles foram açoitados porque estavam falando em nome do Senhor, eles saíram regozijados por terem sido achados dignos de padecer por causa daquele nome. É tão maravilhoso o Senhor que até sofrer por amor a Ele vale a pena. Quantos estão comigo? Vale a pena sofrer por amor a Ele? Vale a pena. Agora eu pergunto, vale a pena sofrer por amor à igreja? Por amor aos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, logo fazem parte do próprio Cristo? Também vale a pena. O amor tudo sofre. Isso significa, meus irmãos, que a gente precisa se dispor a ir além, amar até o sacrifício. Não somente até onde é fácil amar, mas ir até onde não é mais fácil amar, o coraçãozinho já parou de pular na frente dos olhos, mas eu continuo insistindo. Porque o amor com que Deus me amou insiste comigo. Eu pergunto aos irmãos, quanto sofrimento nós causamos em Deus por dia? Jamê ministrou uma palavra maravilhosa sobre o sofrimento de Deus. Quanto Deus sofre conosco? Quanto Deus sofre por não ver a gente naquilo que Ele gostaria, que é o melhor para nós, inclusive. Os pais vão saber dizer isso. Quanto tempo você sofre pelos seus filhos? Desde o dia que a esposa engravida. Você sofre para ver o melhor acontecer na vida dele. Estou certo ou errado? Todo dia. Eu lembro que a gente acordava de noite. Eu nunca mais dormi como eu dormia antes. Porque agora o sono deixou de ser mais importante. Agora eu acordo e penso nos meus filhos. E Deus fala comigo sobre meus filhos. E eu levanto. Quantas madrugadas a gente levanta até hoje para ir lá impor as mãos sobre a cabeça do filho e abençoar o filho. E o filho vai para a escola e a gente sofre para que o filho viva um dia na presença de Deus na escola. E aí o filho trabalha, e o filho compra um carro, e compra moto. Não, os meus filhos, por favor, já sabem que não pode comprar moto. Mas é sofrimento demais, pelo amor de Deus. Mas é um caso particular lá de casa. A gente sofre o tempo todo, e a gente para de amar porque sofreu. A gente diz assim, filho, você já me causou sofrimento até o limite, já chega. Não diz. Por que não diz? Porque a gente ama. E amor implica em sofrer para ver uma realidade fantástica na vida daquela pessoa. Meus irmãos, eu quero convidar a gente escolher
amar a gente, amar a igreja, amar a causa que Deus põe diante de nós como seu povo, até o sofrimento. Rapaz, nem um amém. Jesus, por favor, quebra as barreiras, papai. É uma ordem. Jesus falou, o mandamento novo, ama do jeito que eu amei. E Deus nos ama ao ponto do sacrifício. Isso vai de coisas simples até coisas maiores. Às vezes é mais fácil ficar em casa do que estar com alguém. Mas você ama esse alguém mais do que você ama a oportunidade de ficar em casa. E você vai estar com alguém. Às vezes você vê a necessidade do seu irmão e você tem uma necessidade, mas você considera a dele mais importante que a sua, e você atende a dele e depois espera que Deus atenda a sua. Isso é sacrifício. Eu estou falando aqui a um povo que ama Deus? Estou perguntando. Estou falando aqui a um povo que conhece o amor de Deus? Então você pode amar assim, eu posso amar assim. É uma escolha. Há uma segunda característica nesse amor. O amor tudo fala, tudo crê. Eu vou falar uma coisa para os irmãos, não sei se os irmãos vão entender. Irmãos, Deus é um Deus de fé. Deus crê, porque Deus trabalha o tempo inteiro por coisas que Ele vê, que nós não vemos, não é real na gente ainda, mas Ele vê. Porque Deus não está preso ao tempo, não está preso ao momento, Ele está vendo na eternidade. Então eu quero dizer uma coisa para você, o amor de Deus é exigente. Um amor que, escuta isso, porque vai doer, mas aguenta. Um amor que não é exigente, não é amor de verdade. Se eu digo para os meus filhos assim, olha, vocês podem fazer parte das coisas que Deus disse. Vocês podem andar mais ou menos certo. Isso é um amor que não é exigente. Se eu digo para os meus filhos assim, olha, estuda pouco, tira 2, 1, porque tem gente que tira 0. Então aí vocês já vão estar por cima. Paulo diz a Timóteo para ser padrão dos infiéis, amém? Oh, coisa boa, povo que conhece a Bíblia. É para ser padrão dos fiéis, na palavra, no amor, do procedimento, na fé e na pureza. Há um padrão, Deus tem um amor exigente. E quando você conhece o amor de Deus, você sabe que Deus não poderia amar de outro jeito. Porque o melhor em Deus é Deus mesmo. Então o padrão de Deus é Ele. E Ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E Ele está trabalhando para realizar isto, amém ou não? Quantos aqui querem ser realmente parecidinhos com Jesus? Fica com a mão levantada. Você quer mesmo ser parecido com Jesus? Mas gente, que padrão alto, hein? Hein? Padrão alto? Fica com a mão levantada que eu vou te abençoar. Padrão alto? Mas Deus acredita em Cristo. E Cristo realiza isso em você. Aleluia. Paulo aos Efésios diz que Ele nos fez agradáveis a si no amado. Deus crê em Jesus. Por isso Deus não desiste de trabalhar conosco. Deus olha para nós e se lembra da cruz. Então, por favor, vamos amar os nossos irmãos com esse amor exigente. Tomara que você entenda o que eu estou falando. Não é amor para apontar o dedo no irmão e falar, eu exijo isso de você. Não, é um amor que trabalha com a fé. Talvez eu não tenha chegado aonde deveria. Talvez você esteja certo. Eu estou atrasado em coisas que eu já deveria ser parecido com Jesus. Mas, por favor, ande comigo pela fé. Naquilo que Deus está realizando na minha vida. Porque Deus anda com a gente assim. Ande com seu irmão pela fé do que Deus está realizando na vida dele. Não diga para o seu irmão assim, já não dá mais, já chega, vou parar de andar com você, porque você não atende. Deus não faz isso com a gente, irmãos. Ah, se Ele fizesse, talvez nenhum de nós estaria aqui. Viva pela fé no seu relacionamento com seu irmão. Estão entendendo isto? Ande pela fé.
na obra que Jesus está realizando. Eu vou dar outro exemplo de pai e filho. Os irmãos sabem que Davidson nasceu com uma deficiência no pé que não existe mais, graças a Deus, mas gerou um tratamento muito doloroso para ele e para mim, e para Neilza. E nós chorávamos toda semana quando tínhamos que trocar o gesso, que ele passou a usar com 9 dias de nascido. E aí a gente estava lá e tinha que trocar o gesso e doía. Eu lembro que ele olhava para mim, chorava, e ele olhava fixamente para mim, e eu chorava porque eu sabia que o que ele estava querendo dizer para mim é: papai, me livre disso. E quantas vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, está pesado, está difícil, está complicado, e Deus tem um alvo de me tornar semelhante a Ele. E aí eu digo para ele: papai, está difícil, está doendo, e Deus não para, sabe por quê? Porque o amor de Deus é exigente. Eu tinha que deixar o meu filho passar por aquilo, e mais, eu tinha que passar por aquilo com ele, porque eu sabia que ele ia ter 2 pernas lindas, fortes, mesmo. Ele está me olhando de um jeito. Hã? É. Quantas vezes nossos filhos adoecem e a gente diz assim: que vontade que seja em mim, né? Não é? Uma vez eu estava ministrando num lugar, depois que eu ministrei, uma irmã veio conversar comigo e contou uma história tão horrível, tão horrível, tão horrível, que eu cheguei para Deus com certa braveza, pouquinho só, e disse para Ele: Deus, onde você estava quando essa irmã estava passando por isso? Irmãos, meu Deus, Deus resolveu me responder. E Ele me disse assim: Tony, você está sentindo alguma coisa porque você ouviu ela falar do sofrimento dela. Eu me adiantei ao sofrimento dela. E há 2000 anos, eu sofri no lugar dela, para livrá-la do que ela está passando agora. E Deus disse para mim: nunca mais me pergunte onde eu estava. Deus crê, trabalha e não desiste. O tempo todo. Eu quero aprender com Ele a amar meus irmãos assim, crendo. Vai chegar, Deus vai fazer. Terceira característica, o amor tudo. Diga, espera. Isso fala da esperança com que Deus ama. Claro, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Se Deus crê, então Deus tem uma expectativa, Deus espera. E Deus não espera assim, passivamente. Deus espera trabalhando, como eu disse, para alcançar. A experiência que eu contei, que eu passei essa semana, é que eu só ouvi falar que alguma escola de samba fez uma atrocidade de afrontar Jesus no desfile de carnaval, e eu não vi, não quero ver, mas eu não tenho raiva de quem viu. Mas só o que eu ouvi me produziu uma indignação muito grande. Não sei explicar, foi um negócio muito grande. E eu tinha dificuldade de dormir, e eu falava: Deus, por que você permite isso? Não foi mais onde você estava, tá? Eu aprendi. E eu falava assim: Deus, por que você não fulmina aquela galera? Por que você não mandou um raio do céu descer e queimar cada um por um, em rede nacional? Você está vendo que eu preciso ser amado? Que eu não sou tão bom quanto você pensava? Você nem pensava, né? Você já sabia, desculpa. Não, mas foi sério o negócio na madrugada. Não pode afrontar o teu nome. E eu estou lendo o Antigo Testamento ainda, né? Por que você não faz do mesmo jeito? Afrontou? Puf. Irmãos, ainda bem que Deus não nos ouve sempre do jeito que a gente espera. Escuta o que eu ouvi Deus falar comigo naquela madrugada.
Qual é a característica do amor agora? Tudo. Deus falou comigo, ô Tony, Deus tem um jeito muito interessante de falar comigo. Ô Tony, se eu for agir desse jeito com todas as pessoas que me afrontam, como você é melhor do que eu, você já entendeu só na metade da frase. Mas escuta, porque foi naquela noite que Deus começou a me falar do amor dele. Ele falou assim, não vai sobrar, Tony. Então, Tony, eu preciso esperar. Aleluia. O amor de Deus, tudo espera. A gente às vezes é rápido demais em criticar o nosso irmão, em expressar nosso descontentamento com ele, em nos irar contra ele. A gente às vezes é rápido demais em fazer o irmão que não está presente sentar na nossa mesa e ouvir os nossos desaforos a respeito dele. Isso não é amor como que Deus nos ama. A gente às vezes é rápido demais em sentenciar o outro, em dizer não dá mais, não te quero. A gente é rápido demais em dizer você já me deu muitos motivos para eu me afastar de você. Que em nosso meio não seja assim. Nunca teremos motivo suficiente para nos afastarmos uns dos outros. Se nós olharmos o que Deus fez para nos aproximar uns dos outros. O que Deus fez para nos aproximar merece que a gente espere. Que a gente espere para ver Deus agir. Amém? Esse Deus que espera. Sabe, irmãos, eu preciso falar um pouco mais disso, desculpem. Mas uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei em Jundiaí é que falta na cultura de Jundiaí um pouquinho de boa vontade para com o outro. Eu acho que o baiano tem mais facilidade de ter boa vontade. Você pisa no pé de um baiano, ele fala, ai! Você fala, foi mal, cara. Nenhuma. É nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nada não, bobagem. Pisa num pé do jundiaiense. Pisa não, chega perto. Mas nós não somos jundiaienses. A nossa cultura é a cultura do reino. Se teu irmão te bater num lado da face, dá outra. Se pedir para andar com você 1 milha, se pedir a capa, dê a túnica. O amor espera. Por acaso alguém recebe essa palavra de Deus nesta manhã? Você recebe? Que tal você levar os irmãos para a sua mesa em carne e osso e honrar esse irmão, e abençoar esse irmão, e corrigir se for necessário, mas em amor, com muito cuidado, orando muito antes, quem sabe até jejuando, para fazer de um jeito que ele perceba que aquela correção é motivada pelo amor. Por último, o amor tudo suporta. Deus não desiste, mesmo com as nossas constantes quedas, murmurações e fraquezas. Ele permanece amando, porque Deus não está sustentado o seu amor pelas nossas falhas, nem pela nossa performance, nem pelo resultado que a gente apresenta. Ele suporta. Não é simplesmente que Deus aguenta a gente. Aguentar é um negócio estranho, né? Aguentar da ideia de você estar tomando um chá amargo porque é remédio, tem que aguentar.
Não é isso. É que Deus olha